Bom, e a gente volta a falar sobre igrejas, missas, cultos. O Supremo Tribunal Federal decidiu que os estados e municípios podem impor restrições à celebração de missas e cultos presenciais durante essa pandemia de Covid-19. Ontem, por 9 votos a 2, ficou decidido que os gestores locais podem adotar esse tipo de medida. Prevaleceu a ideia de que a implementação de restrições temporárias visando controlar a pandemia, essa restrição não fere a garantia constitucional da liberdade religiosa. O primeiro a divergir, de Gilmar Mendes, o relator da ação, foi o ministro Cássio Nunes Marques, que tinha concedido uma liminar pela liberação dos cultos na véspera do domingo de Páscoa. O único a acompanhar Nunes Marques foi Dias Toffoli, que proferiu um voto de 20 segundos, sem explicar o posicionamento. Senhor presidente, senhoras e senhores ministros, senhor procurador-geral da República, senhor advogado-geral da União, senhoras e senhores advogados, senhoras e senhores servidores, todos que nos acompanham, eu peço vênia ao relator e aos que o acompanharam para acompanhar o voto divergente do ministro Cássio Nunes Marques. É como voto. Que coisa esse voto do Dias Toffoli, né? Acho que, imagina se eu passar o programa aqui, Fábio, você lê a notícia e eu falo assim, eu acompanho aí o Fábio. Eu acompanho aí a Débora. Tamo junto. E não comento nada, não acrescento nada, não faz um argumento. Esse é o Dias Toffoli, também próximo do bolsonarismo. Toffoli, que abraçou Jair Bolsonaro naquele sábado à noite, quando eles foram festejar a indicação de quem? Do Cássio Nunes Marques, cujo voto está sendo acompanhado pelo próprio Toffoli. Aquele abraço que eu tanto ironizei nas redes sociais, que rendeu tanto, virou hashtag, ficou em primeiro lugar. Foi quase que um escândalo, porque uma ilustração do estelionato eleitoral do Jair Bolsonaro, que posava de valente, como está fazendo agora, mas no fundo é aliado, principalmente dessa ala aí, interessada em abafar escândalos envolvendo políticos. Dias Toffoli, Gilmar Mendes, esse pessoal que dá voto a favor desses políticos nesse caso. É isso que eu estou querendo dizer. Cadê o pedido de impeachment do Gilmar Mendes e do Dias Toffoli? A claque bolsonarista e os seus marqueteiros a serviço do governo, eles estão aí assinando pedido para o impeachment do Alexandre de Moraes. Por quê? Porque atingiu a claque bolsonarista. Porque atingiu essa gente aloprada que vai tacar fogos no prédio do Supremo Tribunal Federal, que grava vídeo dizendo que vai perseguir ministro, que sabe com quem eles andam, onde que eles andam. Esse pessoal que tem esse comportamento, que não tem nada a ver com comportamento crítico a respeito de decisões ou até de articulações de bastidores de ministros do Supremo Tribunal Federal. Então eles pedem o impeachment do Alexandre de Moraes para não pedir o do Dias Toffoli, que inclusive foi quem abriu o inquérito, chamado de inquérito das fake news, e eu critiquei muito na época, inclusive, várias decisões tomadas no âmbito do inquérito, porque elas foram decisões para blindar os próprios ministros, como suspensão de apuração da Receita Federal, e não pede do Gilmar, que está engavetando há meses. Por que não pede para desengavetar também, Jair Bolsonaro? O pedido do MP, Ministério Público do Rio de Janeiro, contra o foro privilegiado retroativo, que foi concedido ao Flávio Bolsonaro por um órgão do TJ, Tribunal de Justiça do Rio. Gilmar está lá, mantendo o Flávio pendurado, enquanto vai avançando em outras decisões de engavetamento do Aécio, né? Já tomou decisão favorável ao Paulo Preto, o acusado de ser operador de propina do PSDB. Então, eles não miram aqueles ministros que são mais próximos do Bolsonaro. E nessa hora o Bolsonaro posse de valente contra o Supremo Tribunal Federal e a claque virtual sobe hashtag contra o STF de uma maneira geral, ignorando, obviamente, todas essas nuances, esses detalhes, a regra, aquilo que está lá escrito, no caso, a respeito da Covid-19. Então, voltando aqui para essa pauta, eu ontem saí do programa, Fábio, e vim para São Paulo, pela estrada, vim pela Dutra, até para evitar risco de contágio na pandemia, e eu fui ouvindo no carro o voto do ministro Luiz Roberto Barroso sobre a liberação ou não das celebrações religiosas. E o Luiz Roberto Barroso estava repetindo, em juridiquês, obviamente, com toda a formalidade, tudo aquilo que eu estava falando no programa, defendendo que as restrições são legítimas nesse momento, que elas obedecem a critérios científicos e a administração por parte do gestor local, que tem todos os dados naquele momento, que está fazendo o seu planejamento e cuja autoridade para decidir essas restrições, não é que ele vai decidir tudo a respeito da pandemia, foi
concedida em decisão anterior do Supremo Tribunal Federal. Então nem sequer fazia sentido reverter isso. É claro que o bolsonarismo tem interesse em levar isso tudo para o Supremo Tribunal Federal para posar de quem estava com as mãos atadas. Não estava com as mãos atadas para liderar o esforço de coordenação nacional do combate à pandemia. Não estava com as mãos atadas para comprar vacina, para fechar o acordo com a Pfizer, para fechar o acordo com o Instituto Butantan. E não estava, evidentemente, com a língua cortada, não estava com a boca tapada, tanto que falou aquele monte de asneira. Né? E não estou defendendo que cortem língua, nem que tapem boca. Estou defendendo que, pelos processos legais, se avalie as responsabilidades. Bolsonaro estava lá dizendo que o meu governo, o meu dinheiro, não vão usar para comprar vacina chinesa, vacina chinesa do João Dória, toda aquela asneira que ele fala e repete até hoje. Então o Barroso mostrou que tem toda a deferência, toda a reverência em relação à liberdade religiosa, como isso é importante, como a tecnologia, o desenvolvimento dessas ferramentas, a razão, o iluminismo. Aí fez todo uma citação da história, das ideias, da cultura. Tudo isso indicou para algumas pessoas que a religião poderia ficar em baixa. Isso não aconteceu. A religião ainda é seguida por muita gente. Essas pessoas precisam ser respeitadas, precisam ter as suas liberdades, sem desconsiderar os riscos que uma pandemia provoca. E inclusive, o risco de matar, não é só o risco de morrer. Não se trata apenas de o cristão avaliar o seu próprio risco e o quanto ele quer frequentar a celebração religiosa, pondo o seu próprio corpo em risco de morte. Não, se trata do risco de ele ser infectado e contaminar outras pessoas, e outras pessoas que nem sequer fizeram essa avaliação, porque podem não ser pessoas presentes no próprio culto, na própria missa, podem ser pessoas com quem eles cruzam em outros lugares. No transporte público, por exemplo, a gente tem chamado a atenção para algumas aglomerações, precisam ser resolvidas também, são vários elementos dentro dessa equação. É absolutamente legítimo que haja uma restrição, até porque a liberdade religiosa não fica apagada. Ela pode ser exercida de casa, por meio de videoconferências, e tudo isso as pessoas podem ajudar a acontecer. Aqueles que têm dificuldade de acesso, pode haver aí toda uma iniciativa para facilitar isso, enquanto as condições não são as condições normais. Quer dizer, o mínimo de racionalidade, de bom senso, de sensatez, de gente que não vive para criar conflito, polarizar a sociedade e ficar acusando aí os outros de fazerem as coisas porque é incapaz de solucionar os problemas reais.